Arqueólogos tentam explicar esculturas misteriosas há décadas. Essas esculturas são comumente associadas à cultura maia. Em busca de indícios de suas ideias peculiares, como a de que a cultura egípcia se originou na península de Yucatán, no México, o explorador Augustus Le Plongeon e a sua esposa Alice Dixon fizeram uma descoberta no sudeste mexicano em 1875. Havia 2 anos que o franco-americano e a esposa estavam em uma expedição pela selva, onde encontraram nas ruínas da civilização maia. Fizeram então mapas, tiraram uma das primeiras séries de fotografia dos templos e documentaram os murais que encontraram. Eles também desenterraram algumas esculturas e outros objetos da antiga civilização. Embora não tenham encontrado evidências de suas teorias sobre a origem dos egípcios, um dos achados na cidade de Chichén Itzá foi um dos mais marcantes, a esfinge de um homem semi-reclinado. Le Plongeon batizou aquela escultura com o nome Xacmol, que em maia significa tigre vermelho. Desde então, as descobertas de esculturas de Xacmol continuaram não apenas na região maia, mas em muitos outros lugares da Mesoamérica, uma região cultural que se estende do centro do México à Costa Rica e foi o berço de grandes civilizações. Ao longo de décadas, os arqueólogos tentam responder algumas perguntas sobre essas esculturas, como quem é representado nela, qual a função disso, qual a origem da imagem e por que essas esculturas aparecem em tantos locais diversos. Esses questionamentos têm sido objeto de grandes debates e estudos. Há especulações sobre muitas coisas, mas não tem dados científicos. Ele é responsável por liderar uma equipe que investiga a mais recente descoberta de uma escultura desse tipo na cidade de Pátzcuaro, no estado de Michoacán, no México. Luiz Puezo Dias. A descoberta deste Xacmol é a ponta do iceberg que nos permitirá compreender realmente essas peças. É isso que considero extremamente animador nessa descoberta. Ele explica que estão usando ferramentas tecnológicas e científicas que antes não estavam disponíveis. Os Le Plongeons encontraram e batizaram a escultura em 1875, mas essa peça, que é a mais conhecida, foi apenas uma das muitas encontradas, datadas de aproximadamente 600 anos antes de Cristo, até além de 1500 anos depois de Cristo. Apesar de ser uma escultura notável, encontrada em pontos relevantes de palácios e cidades pré-hispânicas, o Xacmol nunca foi representado ou explicado em documentos históricos dos toltecas, astecas, maias, purépechas e outras grandes culturas mesoamericanas. Isso levou os arqueólogos a formularem teorias sobre vários aspectos. Segundo os pesquisadores Alfredo Lopes Austin e Leonardo Lopes Lujan, em uma extensa compilação documental dos estudos dessas esculturas publicada na década de 2000, quanto à sua origem, dizem os arqueólogos, tem sido debatido se correspondem às culturas do centro do México, da região maia, do norte da Mesoamérica. Também discutem se nasceram em períodos como clássico ou pós-clássico. Os especialistas discordam sobre a função da imagem. Se essa figura excêntrica era usada como mesa de oferendas
como recipiente para corações ou como pedra de sacrifício. Também há divergência se a figura que representa era uma vítima sacrificial, um soldado, um sacerdote, uma figura histórica, um homem-deus, um mensageiro divino ou uma divindade. Houve até debate arqueológico sobre o aspecto das várias peças encontradas. Com a cabeça virada para a esquerda ou para a direita, o rosto que encarnam, os seus ornamentos, a posição do abdômen, das pernas e até a variedade de bases que possuem. Tanto a forma como o significado de Chacmol se modificam dependendo da sua localização geográfica, cronológica e cultural. E o fato de ser uma peça presente em diversas culturas, com diferentes rituais e visões de mundo, acrescenta muitas questões. O consenso em torno dos diferentes estudos oferece algumas pistas sobre Chacmol. O fato de uma das peças mais antigas, entre 600 e 900 anos depois de Cristo, ter sido documentada em uma região do norte da Mesoamérica chamada Chalchihuites, pode ser uma indicação de viagem do Chacmol ao longo dos séculos através de diversas culturas e territórios. Na cultura dos Tostelcas, em Tula, foi encontrado um grande número de esculturas desse tipo. Essa cidade foi fundamental para influenciar outras culturas dominantes, como os mexicanos e os maias. Essas culturas em Tula são extremamente importantes. Encontram-se em contextos como portas de palácios ou de praças, não apenas em pirâmides, algo que muitas vezes se pensa. A questão é que as migrações têm sido a força motriz que explica muitas dessas coisas na Mesoamérica. Parece que há migrações de norte para centro e oeste que trazem esse tipo de esculturas. Os toltecas se estabeleceram a centenas de quilômetros de Yucatán, mas hoje se sabe que influenciaram os maias em lugares como Chichén Itzá, que por sua vez influenciaram a região da península e o que hoje é a América Central. Todo mundo associa o Chacmol aos maias, mas é realmente uma influência que vem do centro do México. Outro consenso é que o Chacmol é um personagem intermediário ou mensageiro entre o mundo dos homens e dos deuses. É uma peça que se destinava a conter oferendas, explica o arqueólogo, devido ao evidente altar à superfície plana nos quais essas figuras foram encontradas. Os pesquisadores do século passado sugeriram que poderiam ter sido usados para colocar oferendas e sacrifícios, mas somente hoje que a tecnologia e a ciência estão disponíveis podem proporcionar maior certeza. Há hipóteses que se repetem e se tornam verdades, mas não há dados científicos para poder falar das funções. E é isso que estamos investigando com uma equipe de arqueólogos, restauradores, químicos, vulcanologistas e especialistas em informáticas, afirma Pons Dias. E embora o nome Chacmol, que lhe foi dado arbitrariamente pelo explorador Le Pongléon, tenha sido consagrado na literatura científica, o conhecimento atual também pode lhe dar um novo nome, Vanashnut, que significa aquele que está sentado em um pátio, na língua do povo purépecha, que dominava o estado mexicano de Michoacán, e com alternativa para a peça encontrada em Pátzcuaro. Como já aconteceu em muitos casos, a descoberta do Chacmol na cidade de Pátzcuaro no mês passado foi acaso durante escavações em uma construção civil. É a primeira escultura desse tipo encontrada no contexto da cultura purépecha que ali vivia, embora outras peças já tivessem sido encontradas no estado de Michoacán ao longo do século passado. A sua equipe do trabalho, o estado dessa peça e a descoberta de elementos
presumivelmente muitos antigos, como o carvão, permitirão obter melhores conclusões sobre as questões sobre essas esculturas. A descoberta desse checkmate é a ponta do iceberg que nos permitirá compreender realmente essas peças. É isso que extremamente emociona na descoberta. A arqueologia está em um momento muito interessante porque existe um grande número de ferramentas tecnológicas e científicas que podem ser aplicadas ao estudo passado. Hoje se pode fazer perguntas que há 20 ou 30 anos eram impossíveis de responder.